O apóstolo Paulo, na carta que escreve ao seu filho na fé, Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olá, eu sou o pastor Alan, eu sou o pastor Igor, e essa é uma quinta teológica onde o Haier invadiu geral. Toda quinta, aqui no Teu Legal, nós temos um estudo. Por agora, nós estamos fazendo esses estudos em forma de entrevista, ouvindo pessoas que têm uma experiência significativa com Deus e têm um caminhar com Deus. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e, na medida do possível, nós vamos respondendo. E também, toda terça, às 19 horas, você tem um vídeo inédito da série A Bíblia Explicada. Todo o livro de Jonas já está disponível. No livro de Salmo, nós já estamos além do Salmo 20, já tem uma boa quantidade disponível. E semana a semana você tem um capítulo novo. Então, se você lê a Bíblia, tem alguma dificuldade, quer conhecer um pouco mais do que o texto diz, entra lá, acompanhe a série A Bíblia Explicada. A juventude é o momento em que os sonhos, a vontade de mudança, a autonomia e a formação da personalidade se estabelecem. O jovem tem o ímpeto de mudar, tem a força para fazer e tem um coração pulsante pelo anseio de realização. Realização própria e realização social também. Então, para falar um pouco sobre juventude e sobre toda essa vontade que o jovem tem de alcançar lugares mais altos, eu convidei então hoje o pastor Igor Tradi. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor, é um privilégio estar aqui. Então, o pastor Igor é o pastor de jovens aqui da igreja, ele é de Santos, é pastor do Ministério Haier, que é o ministério que engloba tanto jovens quanto adolescentes aqui na BBR. Ele já foi jogador de futebol, já jogou em vários clubes, já esteve em vários países, e eu vou tentar conversar hoje com o Igor, porque toda vez que a gente se reúne, a gente acaba dando muita risada. Então, se eventualmente escapar uma outra risada, vocês já sabem que é, na verdade, a conversa de dois bons amigos, certo? Vamos tentar conversar, certo? Vou me esforçar. Ó, já começa. A nossa primeira pergunta, ela é básica, e ela é, inclusive, a primeira pergunta de concílio, que é a respeito da sua conversão. Então, se você é pastor, né, pastor exerce um papel de liderança dentro de uma igreja batista, esse é um privilégio reservado, não é o único requisito, mas o requisito inicial é a conversão. E aí, a gente queria saber um pouco como se deu a sua conversão. Legal. Essa história é uma história que marca a minha vida, né? Que foi com certeza um divisor de águas. Eu estava, inclusive esses dias eu compartilhei isso na célula. Eu fui convidado para uma reunião que acontecia no fundo de uma casa. Eu tinha meus 14 anos de idade, estava começando nas categorias de base do Santos, e eu fui convidado como um simpatizante do Evangelho, não como alguém que realmente tinha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, mas fui com o coração aberto para conhecer a respeito desse Jesus que alguns amigos, a minha irmã já era convertida, compartilhavam sobre ele comigo. Eu fui com o interesse de conhecê-lo mais. E eu cheguei nessa reunião, que aconteceu no fundo de uma casa, e esse pastor ele começou a ministrar uma palavra que entrou como uma espada no meu coração, dividindo a minha história, me fazendo meditar em cada detalhe desse texto. E eu gostaria de abrir aqui, se você me permitir. Por favor, à vontade. Quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 3, no versículo 7... De qual livro? Do livro de Filipenses. Ok. Capítulo 3, versículo 7... Ele diz: mas o que para mim era lucro,
Isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. E esse texto ele entrou no meu coração e ficou ecoando no meu coração aquela noite inteira, onde eu parei nessa parte que ele fala, onde ele considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então Paulo ele fala a respeito de um padrão que ele encontrou que era válido abrir mão de todo o resto. Não é vou abrir mão porque eu sou bom, vou abrir mão porque eu entendi que eu sou capaz de abrir mão, não. Eu vou abrir mão porque eu conheci algo que vale muito mais do que qualquer outra coisa, que é o conhecimento de Cristo. E a partir desse dia eu me permiti conhecer ao Senhor, onde eu fui atraído por Deus para mergulhar de fato na pessoa de Jesus, e hoje eu estou vivendo frutos dessa verdade. Isso é muito bacana, né? Porque, imagina, é um jovem cheio dos seus próprios anseios, das suas próprias vontades. No seu caso ainda, estando ali já nas categorias de base, quer dizer, você já estava vivendo e engrenando o grande sonho de 90% dos meninos brasileiros, né? E aí, de repente, você fala assim, não, eu até posso seguir aqui, mas há algo maior e mais importante nessa caminhada. Exatamente isso. E o contexto do que eu vivia naquele momento era de jovens que buscavam o sucesso material, o sucesso na questão do status, né? E ali o Senhor ele mudou completamente a minha visão a respeito da vida, sabe? Esse texto realmente ele mexeu com as minhas estruturas. E a partir dali eu me dispus a conhecer o Senhor e fui transformado, a minha mentalidade foi transformada. E os frutos desse dia, né? Eu tive em treinos compartilhando a respeito desse Jesus que eu passei a conhecer, e outros atletas se converteram a partir dessa minha experiência com o Senhor. Então foi algo que realmente dividiu a minha história e me fez conhecer ainda mais esse Deus que até hoje tem me moldado e transformado a minha vida. Que legal. Aí você falou assim que vários atletas se converteram, você pôde compartilhar. Então conte pra gente, já que é uma curiosidade, acho que você já respondeu bastante isso, em que times você jogou e em que países você morou, onde o futebol te levou. Sim. Eu sou o cara das histórias, tá? À vontade. Eu tenho muita história. A ideia é essa mesmo. Legal. O Senhor ele me permitiu viver experiências extraordinárias, assim. Eu era um jovem que veio de um contexto familiar bem difícil, onde a minha família era uma família bem humilde na questão do poder aquisitivo. Então, ninguém da minha casa tinha viajado para outros países, né? E Deus ele me pensou ali como improvável, me levando a... Eu passei por clubes como Santos, Cruzeiro, Mogi. Fui para fora do país com 19 anos de idade, joguei no Volyn Lutsk da Ucrânia, depois no Gloria Bistrica da Romênia, depois eu fui para o Sawat Cat da Tailândia, tanto time. Eu fui para o Chengdu Blades da China e depois eu fui para a Arábia, onde eu fiquei 2 anos lá e joguei em 2 clubes diferentes, que foi o Shabab Sahel e o Akaha Alai, né, que eram dois times da Arábia. E essa semana retrasada, mês passado, eu estava com a minha esposa sentada e a gente baixou um aplicativo para saber quantos países nós já fomos, né? E eu já viajei cerca de 48 países pelo futebol. Foi realmente um improvável que Deus tirou para mudar a história, e nesses lugares que eu fui eu tive inúmeras experiências com o Senhor. E umas experiências, por exemplo, com língua, por exemplo, você deve ter bastante pagado algum... E às vezes dava uns tilt no chip. Porque, exemplo, eu ficava 1 ano num país. Então, quando a cabeça estava começando a pensar daquela forma, eu mudava de país. Aí imagina, você aprendeu a falar romeno. Eu falo um pouco de romeno, né? Aprendi a falar romeno. Daqui a pouco eu fui para a China. Aí me perguntavam as coisas em chinês, eu respondi romeno porque eu lembrava daquilo que eu estava vivendo tempos atrás, e como são línguas bem distintas, né? Eu realmente tive bastante dificuldade com isso. Mudou bastante de nação, sabe como é ser estrangeiro. Exato. E aí sabe que nós aqui somos estrangeiros nessa terra. Mas aí vai, conversa, vai, joga para cá, joga para lá, né? Vai para um time, vai para outro, tal. Mas de repente você fala assim, não, minha carreira do futebol
servi já o esporte, ok. Vou servir agora em tempo integral, vou assumir o chamado pastoral. Como se deu o seu chamado pastoral? Porque nem todo mundo que se converte é necessariamente chamado a ser pastor. Esse é um ofício, uma honra, um privilégio que Deus separa a alguns. Né? Não somos nem melhores nem piores, nós somos chamados para isso. Mas Deus lhe chamou de algum modo. Como foi? Histórias. É muito legal, tô aqui conversando com o senhor e estou viajando no tempo, né? Lembrando das experiências que eu tive com o Senhor. E eu agradeço pelo privilégio, porque às vezes na correria do dia a dia a gente não tem tempo para lembrar das coisas que nos trazem esperança, né? E essas experiências com Jesus nos traz esperança para aquilo que nós estamos vivendo hoje como sociedade, para lembrar das palavras que Deus nos deu lá atrás, que trazem sentido para o nosso ofício hoje. Te agradeço, pastorzão, pelo privilégio. E a ideia é exatamente essa, quer dizer, muitas vezes o pessoal vai te ver aqui num sábado, vai te ver pregando num ou outro culto nosso, ou em qualquer ação da igreja, mas não sabe que a gente tem uma caminhada até aqui, tem momentos de dúvida, tem momentos de desafio, né? Então a ideia é justamente, e talvez até muitos dos seus jovens, os que serão pastores, eu já estou na terceira idade, já estou chegando próximo à aposentadoria. Então eu logo me vou. Então alguém vai ter que vir no meu lugar. Então são jovens que serão levantados muitas vezes pelo nosso testemunho. Né? Então por isso que a gente queria saber como foi o seu chamado pastoral. Amém. Deixa eu compartilhar. Eu me lembro que nesse mesmo dia da minha conversão, Deus ele me deu uma visão, essa visão não foi algo, como eu posso dizer, não foi uma visão literal, né, mas foi algo que Deus ele colocou no meu coração, o anseio pelas nações. Né? E aquele texto, ele sempre falava comigo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E eu sempre tive essa vontade de alcançar as nações, e Deus ele me permitiu passar por vários desses lugares. E quando eu estava, há 5 anos atrás, na Arábia, eu lembro que eu recebi uma das melhores propostas da minha carreira, né, para naturalizar pelo país, disputar eliminatórias de uma Copa. Todos os jornais estavam saindo a respeito desse boato que começou a rolar. E aí eu fui convidado com um contrato que eu sempre sonhei como atleta, né? Algo que traria um respaldo financeiramente para a minha família, onde ali eu conseguiria conquistar a minha independência financeira. Mas o Senhor falou ao meu coração algo que Ele vinha construindo durante alguns anos. Foi uma paixão onde realmente meu coração ele foi laçado de um jeito que o Senhor ele falou comigo, e essa visão que eu tive das nações saltou aos meus olhos, onde o Senhor chegou para mim e falou: eu vivi os teus sonhos com você até hoje. Você está disposto a viver os meus sonhos comigo? E foi algo que, na mente de alguém que não conhece o Evangelho, eu costumo dizer que largar barco e rede, sendo que toda a sua conquista parte daquele seu ofício, seu trabalho, né? Para alguns é algo que, você está maluco. Só que as pessoas não compreendem que nós somos chamados para viver esse Evangelho, que é loucura para o mundo. Onde o Senhor, nesse momento que Ele falou, vivi os teus sonhos com você até hoje, você está disposto a viver os meus comigo? Eu poderia continuar servindo ao Senhor através do futebol, como eu fazia, como eu vivi várias experiências onde muçulmanos se converteram, né, em células que eu fazia na Arábia. Eu poderia continuar daquela forma, só que Deus estava me levando para um outro nível de intimidade, um outro nível de maturidade que esse ofício exigiria de mim. E naquele momento a minha única resposta foi: Senhor, eu decidi morrer contigo. E eu decidi também viver contigo. Então, a minha vida ela é governada por aquilo que o Senhor diz. Então, eu aceitei. Só que esse aceitar, esse convite de Jesus, foi sofrer por um bom tempo. Porque escolher isso foi eu trocar uma mentalidade onde eu vivia por uma capacidade
física, uma capacidade onde eu treinava para conquistar resultados, e o Senhor estava me chamando para ir para um outro nível de fé, onde eu viveria na dependência do Senhor, onde eu teria que testificar o que o salmista diz, né, que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer, e viver isso de forma real, né? Teoricamente nós somos perfeitos, mas na realidade isso mexe com as nossas estruturas, mexe com a nossa humanidade, para que de fato a gente possa ter a revelação de quem é Cristo. E Deus me levou a corresponder com esse chamado dele, né? Me capacitou para isso. E eu me lembro que nesse meio tempo eu sofri bastante, porque o clube tinha muita expectativa, porque eu passei 2 anos onde eu vivi experiências sobrenaturais com o Senhor, fui o artilheiro do campeonato por muitas vezes, fui o atleta em destaque, e o time tinha muita expectativa em mim. Eu cheguei a viajar lá, eu fui para lá, só que foi lá que o Senhor falou para mim, na Arábia, foi lá que o Senhor falou para mim, chega, acabou esse tempo, e eu decidi vir embora. Decidi vir embora num país onde todo seu entendimento, a sua cultura oprime o evangelho. Eu não poderia dizer, olha, estou vindo para o Brasil porque eu sou apaixonado por Jesus e quero gastar a minha vida em prol do evangelho. Não. Eu tive que me calar e sofrer com muitas palavras duras que eu ouvi, onde eu ouvi do empresário que eu tinha: você não sabe quantos brasileiros sonham estar nesse lugar, você é burro, o que você está fazendo? E eu ter que sofrer calado, entendendo que de fato o meu coração estava muito incendiado a viver isso, mas a minha mente ela questionou: será que isso é loucura o que eu estou fazendo? Será que realmente eu precisaria ir para esse outro nível? Só que ao mesmo tempo que a minha mente questionava isso, meu coração se enchia de plenitude no Senhor, onde eu sabia que eu estava fazendo a melhor escolha da minha vida, que era servir integralmente o Senhor, o seu reino e aquilo que ele estava construindo, onde em Apocalipse ele mesmo diz, né, que nos faria coluna do seu santuário. Eu decidi realmente me tornar essa coluna para honrar o nome do Senhor. São decisões que o pessoal às vezes, olhando pelos olhos humanos, realmente não tem. Eu acho que o seu coração, inclusive, deve ser muito leve quanto a isso, né? De dizer, não, meu empresário não está errado. Ele não entende. Exatamente. Né? Ele não está errado. Exatamente. Realmente tem muita gente no mundo inteiro que gostaria de estar e ter essa oportunidade. Mas não é para isso que eu fui criado. Exato. Né? Exatamente. Então é natural isso. Mas aí você vai, mas você não veio já para o Bom Retiro. Você vai, né, na sua caminhada, tal, você foi para Santos, daí depois você vem para o Bom Retiro. Né? Como foi a sua primeira experiência ministerial? Então você deixou a Arábia, deixou essa oportunidade na Arábia, e como foi a sua primeira experiência ministerial, e onde é que você estava quando você começou a sua caminhada pastoral? Essas perguntas, elas convergem, né? Porque quando eu deixei o futebol, eu não deixei o futebol sabendo o que eu faria. Foi uma decisão de largar algo palpável para viver algo que eu não sabia o que era. Não foi assim, você vai se tornar um pastor. Você vai servir a minha obra. Você deu o passo depois que Deus pôs no chão. Exatamente. E foi muito legal, porque eu me lembro que eu fui para uma conferência, e nessa conferência eu estava no Senhor buscando respostas para tudo que eu estava fazendo, né? Buscando respostas. Senhor, confirma no meu coração o que é, se é para só abrir a porta da igreja, se é para ministrar palavras, se é para cuidar de... Me mostra o que é, porque eu quero ser efetivo naquilo que o Senhor está me chamando para fazer. E eu me lembro que eu fui para essa conferência procurando respostas, e eu não ouvi nada falando a respeito daquilo que eu estava procurando no Senhor. Eu me lembro que eu estava numa reunião, ou num jantar, logo depois, após a conferência, com alguns pastores, e eu sentei na mesa, um pastor responsável pela conferência olhou nos meus olhos na mesa e falou: Igor, o que você achou da conferência? E eu respondi para ele, eu falei: pô, fera, eu brinquei, pô, só monstro pregando, eu brinquei com ele. Aí ele ficou olhando para mim e ele falou: então se prepara, que você é um desses próximos que Deus está levantando para essa geração. E quando ele falou aquilo, meu coração se encheu de gratidão ao Senhor. E naquele momento, meu telefone estava em cima da mesa, que nem está aqui agora, e ele tocou 2 vezes, 2 mensagens. Igor, você pode pregar na igreja, na primeira igreja batista, e a outra, Igor, você pode pregar na igreja metodista em Santos. E ali, para mim, foi uma resposta do Senhor para algo que eu deveria me
me dispor a fazer e a construir. Porque esse convite do Senhor novamente contrapunha aquilo que eu via em mim. Porque eu sempre fui alguém muito tímido. Então eu não conseguia falar com as pessoas olhando nos olhos. Eu sentava numa mesa, pediam para orar, misericórdia. Era falta de ar, eu entrava em desespero, as palavras fugiam. E ali naquele momento dizer sim também era: estou te chamando para viver uma outra coisa que vai mexer com as suas estruturas. E eu me lembro que nesse dia, se fosse em outros momentos, eu falaria que não, porque eu fugiria dessa baita responsabilidade que é falar a respeito de Jesus. Mas nesse curto prazo de tempo, que eu iria ministrar uma semana depois, o Senhor falou comigo que é simples você falar de quem você conhece. Então, o Senhor me ensinou o valor que existe em ter propriedade naquilo que você fala. E aí, nesse dia, eu fui ministrar a primeira vez na Igreja Batista, lá em Santos, e a minha oração essa semana inteira ela foi: Senhor, mostra que eu nasci para isso. Eu não quero fazer só por fazer, eu quero entender no Senhor que eu nasci para fazer isso. E naquele momento, como eu nunca vi antes, eu fiz um momento do apelo, mais a metade das pessoas da igreja levantaram as mãos. E ali para mim foi só uma testificação do Senhor: filho, eu te chamei para isso. Né? Foi para esse ofício que eu te chamei. E a partir disso foi toda uma transformação de Deus no meu caráter, toda uma transformação de Deus nos meus aparelhos cognitivos, na questão dos estudos, do empenho, né? E eu creio que o Senhor ele tem me moldado diariamente para que eu possa fazer isso da forma que o agrada, né? Essa foi a sua primeira ministração? Primeira ministração, pastor. Caramba! Legal, legal. E olhando para a vida, você conhece a vida de um atleta e conhece a vida pastoral. E na BBR, inclusive, você é pastor em tempo integral. O que há de semelhante na vida do atleta e na vida do pastor? Eu acredito que o esporte ele exige de nós uma disciplina. E o evangelho exige de nós essa disciplina. Então, no esporte, eu aprendi muito a ser disciplinado na questão de treino. Principalmente quando eu fui jogar na Europa, é um outro contexto de futebol, é uma outra realidade. Então, eles são muito disciplinados taticamente. O brasileiro ele é mais criativo, né? Mas o europeu ele é muito disciplinado taticamente. Então, eu era atacante, eu precisava me posicionar no lugar correto. E se eu não fizesse isso, eu entendia que acarretaria problema para as outras posições e para o meu time. Então eles trazem essa visão de que você precisa ser disciplinado taticamente. E o evangelho não é diferente. O evangelho ele nos ensina a sermos disciplinados com os ensinamentos de Cristo, né? Com a verdade, essa verdade que nos liberta, onde nós somos impulsionados pelo Senhor a correspondermos a uma vida de obediência. Né? Nada mais é do que quando a palavra fala para nós: quem conhece os meus mandamentos e obedece, esse é que me ama. Então, o conhecimento é algo válido. Só que para nós vivermos essa obediência, nós precisamos ser disciplinados. Então, a disciplina é algo que o Senhor exige de nós para que nós verdadeiramente venhamos a corresponder com a expectativa dele para conosco. Né? Então, eu acredito que a disciplina foi essa grande chave que o futebol ele me auxiliou a viver o evangelho de forma plena no Senhor. O tipo de treino muda, o tipo de ação muda, mas a ideia da disciplina é essencial, é essencial. E aí, eu tenho uma pergunta aqui, já é mais da sua vida, que eu não sei que time você torce. Normalmente os jogadores não contam qual time ele torce. Muitas vezes eles dão a resposta, o time que ele torce é o time que ele está jogando, o que não é o seu caso agora, mas você tem um time do coração. Eu tenho um time do coração. Você quer contar qual é? Posso contar. Se você quiser, você conta. Mas não, você já jogou? A minha pergunta é: você já jogou contra o time do seu coração? Eu já joguei nas categorias de base. Contra? Contra. E como foi? Chocante. Porque o que acontece? Eu sou corintiano. Tá? Por muito tempo eu não abri isso para as pessoas. Mas eu sou corintiano. E algo que sempre me encantou foi que nas categorias de base, os campeonatos que nós tínhamos, pensa, qualquer outro time, eles iam para um jogo com 200 pessoas.
Aí tava lá a torcida do Corinthians com mais de 1.000 pessoas gritando como se estivesse na final de um campeonato. E era piazadinha, 13, 14 anos jogando. Tudo gurizinho. E eu olhava para aquilo, era apaixonante. Era algo incrível, que eu sempre tive o anseio de fazer parte dessa realidade, sabe? Essa paixão que eles expressavam. Então eu sou corintiano. A torcida do Corinthians me atraiu. Mas eu te pergunto isso justamente porque é difícil, né? Mas às vezes a gente precisa colocar em xeque justamente, quer dizer, pastor, por exemplo, quer amar todo mundo e sempre ser... hoje a gente não pode abraçar, nesse tempo a gente não pode abraçar, mas a gente sempre quer abraçar as pessoas. E tem horas que não tem que abraçar, tem horas que tem que, por exemplo, puxar a orelha. Esse é um ato de amor, né? Quer dizer, você está ali num outro time, vou jogar contra o time do seu coração? Não, eu estou com a minha galera, eu estou com o meu time e eles me reconhecem como alguém participante dessa máquina. Então aqui eu tenho que deixar a minha vontade pessoal de lado para exercer, né, a minha função ali. E aí o anseio na pergunta, né, a razão por trás da pergunta era justamente essa, né? Muitas vezes o pastor precisa deixar suas vontades pessoais, seus gostos pessoais de lado e pensar na comunidade. Exatamente. Na verdade, eu vou confessar algo, a maioria das vezes é assim, né? Porque a nossa humanidade, ela nos leva a contrapor aquilo que o Senhor quer fazer, mas o Senhor sempre nos leva a fazer aquilo que realmente é em prol do reino de Deus, né? E aí não foi diferente. Mas algo que é muito legal, porque a mentalidade do atleta, ela já começa a ser formada desde a categoria de base, né? Então era algo que a gente conseguia distinguir aquilo que era simplesmente um gosto, né, por eu gostar do Corinthians e daquilo que realmente eu estava fazendo e vivendo como profissional, onde eu precisava honrar o profissional que eu era, né? Então sempre o gosto ele ficava de lado para que de fato eu pudesse corresponder com aquilo que eu me propus a fazer, né? Que era ó, o telefone foi tocando nada, aqui, ó. Que era realmente corresponder com essa confiança que a minha equipe tinha depositado em mim, que meu treinador tinha depositado em mim. Então, confesso também que em todos os jogos o meu desejo sempre foi fazer 3 gols contra o Corinthians, com o estádio lotado. A torcida que você queria que torcesse por você ia te odiar, mas tudo bem. Mas tudo bem, faz parte. E aí, você, nessa caminhada, você conheceu o futebol no seu mais amplo aspecto, quer dizer, desde a glória de estar no estádio com a torcida toda comemorando, até o que acontece no ônibus entre a concentração e o estádio, como o que acontece dentro do vestiário, como o que acontece no campo, né, lá na concentração. Isso ajuda na sua fé? Isso é mais complicado? Isso é mais relutante com a fé? Isso... essa experiência de estar, né? Porque uma coisa é o glamour do campo, outra é o dia a dia ali. Isso te ajuda na fé, te auxilia a perseverar? Esse foi um ponto. Tem um ponto que me ajuda e outro ponto que contrapõe. Eu vou pincelar os dois. Assim. A perseverança é algo que ela é exigida pelo futebol. Porque num dia pode dar tudo errado. 7-1. 7-1. E 4 dias depois, você pode estar participando de um outro campeonato, você está na final de um outro campeonato, você faz o gol do título e se torna um herói. Então, a perseverança sempre foi algo que foi exigido de mim no esporte, para não se abater e não esmorecer diante das dificuldades que são transitórias. Mas você conseguir ter uma expectativa naquilo que você reconhece, da sua identidade, que é algo que no Evangelho é a mesma coisa. Né? Nós vivemos circunstâncias transitórias, mas nós cremos numa identidade que nós encontramos em Cristo, e essa identidade que é fundamentada em Cristo me faz declarar aquilo que Paulo fala, né? Que ele ouviu do Senhor, a minha graça te basta. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é eu reencontrar essa identidade que eu perdi com os meus pecados. E a partir do momento que eu reencontro essa identidade, eu consigo, a partir da graça, caminhar sobre as coisas que são circunstanciais. Então, é algo que no futebol e também no Evangelho, na obra de Deus, é algo que é exigido de mim.
o ponto que contrapõe é caminhar por fé. O futebol, ele sempre me levou a caminhar pautado na minha capacidade. Então, eu faço em campo aquilo que eu treino para fazer. Eu preciso me dedicar na questão do trabalho físico, porque eu sei que se eu me dedicar, a consequência natural vai ser eu em campo corresponder com 90 minutos, onde eu vou precisar correr sem parar. Né? Então, o futebol ele sempre me levou a caminhar com uma expectativa naquilo que eu fazia de forma palpável. O Evangelho, ele me conduz a caminhar por fé, onde a firme convicção está naquilo que eu não vejo. Então é eu caminhar por aquilo que eu tenho expectativa em alguém que vai cumprir aquilo que me prometeu. Então é como se eu saísse de um extremo e fosse conduzido para um outro extremo, onde eu vou precisar descansar muitas vezes para ver Deus construir. Não que o descanso seja, não vou fazer nada. Sim. Mas esse descanso é um descanso onde eu preciso fazer o quê? Confiar mais. Sim. Buscar a Deus mais. Né? Mas não é algo que a resposta vai vir da minha capacidade de fazer, mas vai vir da capacidade desse Deus que diz em Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então foi algo que a princípio foi bem chocante. Eu lembrei agora que você estava falando da experiência de Tomé, né? Que Jesus fala literalmente para ele, né? Exatamente. Você creu porque viu, né? Porque tocou. Os que nem me viram vão fazer coisas ainda maiores das que eu fiz. Quer dizer, Jesus dizendo que nós faremos coisas maiores do que as que ele fez. Não é as que Tomé fez, né? As que Cristo fez. Exato. E ele faz essa promessa para a gente. E é muito legal isso, porque você caminhar por fé é você caminhar por pensamentos que são infinitamente maiores do que os seus. Só que a nossa mentalidade ela é muito pequena ainda, né? Essa nossa humanidade ela faz a nossa mentalidade ser bem reduzida diante da grandeza da mentalidade de Deus. Então, quando nós somos conduzidos a caminhar por fé, para mim, no primeiro momento, era, cara, eu não sei, isso é incerto para mim. Eu preciso fazer. Mas quando você entende que a sua fé está pautada em Jesus realmente, aquele que é detentor, quando a palavra diz que ele era o mestre, né? Detentor de todo o saber e competência para qualquer coisa, o que a palavra está nos ensinando é o que Jesus mesmo diz: nada podeis fazer sem mim. Então, quando eu entendo esses pensamentos que são maiores e me levam a viver o sobrenatural de Deus, que é infinita, são planos infinitamente maiores do que os meus, aí você entende que a fé é um mar que, com certeza, tem a capacidade de mover montanhas. Né? Real. E aí, então, nessa caminhada de fé, você começa a caminhada sem imaginar vir a Curitiba, mas aí Deus move, você vem a Curitiba tal, e começa a caminhada com o pessoal, com a juventude do Bom Retiro, com o pessoal do Higher. Qual é o maior prazer em caminhar com a juventude do Higher? Agora é a hora de se vender teu peixe para tua galera. Vou vender meu peixe. O meu maior prazer é corresponder com algo que eu entendo que Deus está construindo aqui nessa juventude. No meio do como nós estamos falando sobre processos, né, história, construções de Deus, no meio desses processos, Deus ele me fez enxergar o valor que existe na sua palavra. E nós carregamos uma palavra de Deus como Juventude Raia. E caminhar e construir as coisas aqui é entender que nós estamos fazendo parte de algo que Deus nos chamou para fazer. Então, acredito que o maior prazer em servir a igreja, em servir a Juventude Raia, é entender que eu fui pincelado pelo Senhor, eu fui escolhido pelo Senhor para estar aqui, onde a minha estadia aqui não foi algo que foi uma escolha minha. O Senhor me escolheu, e aí eu vejo essa escolha de Deus pela minha vida como algo que realmente motiva o meu coração a cumprir com os projetos que o Senhor tem para essa juventude, que com certeza é uma juventude que já ganhou meu coração de forma inenarrável, não consigo falar, né? Porque eu fui arrebatado realmente por essa galera. Nós estamos construindo algo que é para glorificar o Senhor, então são sonhos que vêm do alto para conosco, e participar de tudo isso é o que realmente aquece meu coração e me alegra diante de tudo aquilo que o Senhor está construindo. Aí, voltando para o futebol, se a gente pudesse fazer a comparação, pastor Igor olhando para o Higher,
você seria o técnico ou o atacante? Com certeza o atacante. Sem dúvida. Eu acredito que o técnico é o maioral, né? É ele quem dita, ele é a autoridade, é ele quem dita as regras. Nós estamos aqui para servir. Eu, como atacante, eu sempre entendi que cada um dos gols que eu fazia era para servir meus companheiros, né? Era para servir o meu time. Então, acredito que eu, como pastor, eu sou o atacante e o técnico é o Senhor. Ele tem dado as táticas através da sua palavra, ele tem nos orientado a forma que realmente devemos caminhar, e ele é o bom pastor, né? É ele quem tem nos levado a caminhar em pastos verdejantes. Então, sem dúvida alguma, ele é o cara, a gente só obedece. Legal. Não, e é legal porque isso também mostra que você está dentro de campo, né? Ou seja, está caminhando com o pessoal, está, né, enfrentando desafios junto com eles, né? Isso traz uma proximidade e é preciso, né, que o coração do pessoal, que nós alinhemos mente e coração. Amém. Com a nossa liderança e também, especialmente com a palavra do Senhor e com aquilo que o Senhor quer para esse momento. Amém. E aí vem justamente a pergunta: qual é o sonho ministerial, o seu sonho ministerial para o Higher? O meu sonho ministerial para o Higher, o meu grande sonho para essa juventude é que eles sejam esses filhos que a natureza aguarda a manifestação. Então, eu creio que o nosso desafio aqui é gerar homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, apaixonados pela sua palavra, apaixonados por uma realidade eterna que está disponível para nós em Cristo Jesus. Então, eu acredito que o grande sonho que eu tenho para essa juventude é uma juventude relevante, que seja resposta por uma natureza que está clamando por respostas. Né? E nós carregamos essa resposta. Nós carregamos esse evangelho que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós hoje somos a arca que carregamos a presença de Deus. Nós somos cartas vivas, assim como diz a palavra de Deus. Então, o meu grande desejo é para que daqui saiam médicos, advogados, pastores, missionários, evangelistas, grandes homens de Deus em todas as pontualidades da sociedade, todas as esferas da sociedade, que eles possam expressar esse evangelho que é transformador e é resposta para uma sociedade, uma geração que está clamando por Jesus e muitos ainda não sabem. Né? Então, o grande sonho que eu tenho para a nossa juventude é ser uma juventude relevante, que não está pautada somente no conhecimento, mas na prática daquilo que se conhece. Legal. Agora uma pergunta mais amena, nós já estamos caminhandinho para o final, mas qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Eita, tenho 2. Ah, pode ser, então. Quais são os seus livros preferidos e por quê? Tá bom. Não, na questão de ordem, aqui a ordem não altera fator, tá? Então, Atos é um dos livros que eu amo, porque falam a respeito de uma igreja que é governada pelo Espírito Santo de Deus, uma igreja ativa, uma igreja que corresponde com aquilo que eu acabei de falar, né, que eu tenho como sonho para a juventude. Uma igreja que era resposta para a sociedade, que fazia diferença na sociedade, e porque em Atos está a história de Paulo. Paulo é um grande homem que realmente eu me inspiro, né? Um homem que ele tinha a sua agenda nas mãos e quando ele encontra com Jesus, ele abre mão da sua agenda para pegar a agenda de Jesus, e foi alguém que interferiu positivamente naquilo que hoje nós vivemos como evangelho, né? Ao apóstolo dos gentios. Alguém que com muito poder e autoridade, no livro de Romanos, manifesta essa sua sabedoria que ele encontrou em Deus, essa transformação de caráter, essa mudança de foco, esse poder manifesto na vida de um homem, né? Um evangelho transformador que muda a mentalidade, muda caráter, muda perspectivas de vida e consegue mudar a essência do homem. Algo sobrenatural. Então, se unem, né, esses 2 livros, onde Atos nós vemos
a grande igreja do Senhor, né, sendo efetiva na sociedade, onde Paulo ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor. E em Romanos ele manifesta essa sua grande marca, né, que é o Evangelho na sua vida. Curioso que essa pergunta é uma das perguntas, tanto essa quanto a última, é uma pergunta que sempre está presente e a resposta é sempre variada, sabia? Até agora ninguém repetiu a resposta. Uau. E ninguém tinha dado Atos, e eu conheço poucas pessoas que têm Atos como o livro preferido. Sim. Mas tudo bem, com a sua explicação está mais do que justificado. E aí, então, dentro da sua rotina, todo sábado, uma das suas obrigações, todo sábado está o culto da juventude. Lógico que nesse tempo a gente às vezes precisa gravar, né? Às vezes acaba gravando num outro dia e tal. Mas eu sei, isso porque nós já conversamos, que, por exemplo, no dia que você vai ministrar, você se afasta um pouco, por exemplo, dos eletrônicos, né? Das redes sociais e tal. Você tem um tempo de recolhimento. Como é a sua preparação para uma pregação? Você primeiro acha o texto, você primeiro faz a temática, você planeja, às vezes, quero falar um mês inteiro, quero falar sobre isso, já vai esquadrinhando e aí vai preparando. Como é a sua preparação? Tanto da prática, quanto uma preparação espiritual mesmo para uma pregação? Sim, na prática, são distintos. Tem momentos onde o Senhor ele constrói isso no meu coração, né, a necessidade de compartilhar a respeito de alguns temas e daquilo que ele está construindo. Eclesiastes fala sobre isso, que há um tempo e um modo de se manifestar em cada momento, né? Então eu creio que... Às vezes a gente faz um esboço em 5 minutos. Exatamente. Né? É o tempo de escrever. Exato. Não precisa nem pensar, é o tempo de escrever. Esse daqui é bacana com esse texto, tal, brum, exato. E tem outros momentos que você fica e tenta fazer e não é aquilo. E aí Deus chega no culto e fala assim, eu quero que você utilize outro texto e fale outra coisa. Então, assim, nessa questão, mas a maioria das vezes, Deus ele constrói isso no dia a dia. Uhum. Né? Então, quando eu vou lendo, vou estudando, não para pregar, mas estudando para realmente conhecer ao Senhor, como diz Filipenses, né? Buscando conhecer, em prosseguir em conhecer ao Senhor, a palavra de Deus ela começa a saltar textos, e para mim isso é algo que Deus faz saltar aos olhos para comunicar com a igreja. E aí você vê que realmente há necessidade daquilo que Deus quer construir no coração da igreja em certos momentos. Então, na maioria das vezes, Deus ele constrói no dia a dia, assim, comigo. Aí bloquinho de nota sempre do lado. Bloquinho de nota sempre do lado. Função do gravador de celular. 500 livros de apoio teológico. Legal. E sem dúvida a Bíblia bem aberta, cheio de anotações. Legal. E aí, como última pergunta, eu sempre tenho essa pergunta. Que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Pergunta que você não me fez e deveria ter feito. O que, independente de jogador de futebol ou pastor, o que o Igor antigo deveria carregar consigo e o que o Igor de hoje deveria carregar consigo? Então, o que o Igor antigo deveria carregar consigo, independente de jogador, pastor, o que o Igor antigo deveria carregar e o que o Igor atual deveria carregar? Amor. Eu acredito que o amor é a resposta para tudo, e Deus é amor, né? Então, servir na obra de Deus é o grande comissionamento de Jesus, e nós fomos chamados para amar. Nós não podemos servir sem amar. Nós não podemos conhecer ao Senhor sem amar. Nós não podemos conhecer ao Senhor sem o amor. Né? Nós fomos atraídos com laços de amor. Então, quando nós somos comissionados a servir ao Senhor, quando nós somos comissionados a sermos cristãos, nós fomos comissionados a expressar o amor que nós recebemos. Porque nós não sabíamos amar. Né? A lei ela mostra com pessoas falhas, nós não éramos efetivos no quesito amor. Né? Quando a palavra nos diz que a lei dizia, ame ao próximo como a ti mesmo, eu não conseguia nem me amar. Como que eu vou amar o próximo? Aí vem Jesus com outro padrão.
um padrão no qual ele diz para mim: ame ao próximo como eu vos amei. Eu entendo nesse texto, se eu estiver errado, pastor, me corrija, mas o que eu entendo desse texto é que nós conhecemos o amor. E a partir de conhecermos a Cristo, nós temos um padrão do amor que nós temos que compartilhar com as pessoas. Então, se de fato nós somos cristãos genuínos, nós precisamos carregar o amor que nós recebemos para compartilhar com o próximo. Então, eu creio que o Igor pastor, ou o Igor jogador, ou o Igor que não era nenhum dos dois, né? Mas o Igor cristão, ele sempre deve carregar o amor consigo, porque o amor é resposta para uma geração que está clamando por ser amada. Você falando agora, eu lembrei de uma entrevista de emprego que eu fiz uma vez. Eu estava fazendo uma entrevista de emprego para ser professor num colégio de ensino médio, eu ia ser professor, tenho a minha formação em letras, e eu ia ser professor de espanhol. E aí, no meu currículo, eu nunca escondi isso, já tinha faculdade de teologia, né, constava lá também. E aí a entrevistadora perguntou: mas você é formado em teologia? Sim. Não tinha por que negar. E aí ela perguntou: mas você vai pregar para os alunos? Porque o colégio aqui não é confessional. Eu já trabalhei em colégio que era confessional. Ele falou: o colégio aqui não é confessional. Eu falei assim: se não puder, não tem problema. Você não pode me impedir de fazer o ato de Deus mais importante de todos, que é amar os meus alunos. Isso você não consegue me impedir. Aí ela falou, não, tranquilo, é só para você saber que o colégio não é confessional. Ok. Terminou a entrevista, comecei realmente naquele colégio e tal, e era o colégio do SESI. Então era junto com uma unidade do SESI. E aí começou no intervalo da aula, essa senhora, né, do RH, me convidar para ir orar na sala deles, porque eles tinham, como a gente chamava no colégio de intervalo vida, né, eles tinham um momentinho ali de devocional e tal, então ela sempre me chamava. E aí depois que eu fui saber que ela era da presbiteriana tal, e né, era irmã em Cristo. Mas ela falou que aquela resposta foi significativa, que eu podia não falar de Cristo, sim, mas ela não conseguia me impedir de amar os alunos. Yes. E aí, suficiente. Falei, se eu amar os meus alunos, eu já ganhei o dia. Mas, teoricamente, as nossas perguntas terminaram, mas ainda tem uma pergunta que eu quero te fazer. O pessoal que está assistindo achou o Igor um cara legal, gostou de te conhecer mais, tal, mas nunca veio aqui na juventude. Então, conta rapidinho, assim, de um modo prático, quando que a juventude se reúne, como está hoje, nós estamos com todas as restrições, então hoje como está, quem quiser acompanhar, tem um canal próprio do YouTube, é no próprio canal do Bom Retiro, tem algum outro meio de comunicação, né? Tem alguma outra rede social do Higher, como que a pessoa pode entrar em contato com o seu ministério? Então, nossos cultos, eles passam no canal mesmo da IBBR, né? Então, todos os sábados, às 19h30, você entra lá no canal da IBBR, nós estaremos ao vivo. Por conta da pandemia, nós temos gravado alguns cultos, né, para respeitar os decretos estabelecidos. E nós temos as redes sociais, que é o Juventude Higher no Instagram. Então, você pode nos seguir lá. Tem o meu Instagram pessoal, que é Igor Thade, Thade, tá bom? Então, você pode procurar lá. E com certeza você vai ser também alimentado pelas redes sociais, que nós utilizamos as redes sociais para pregar o evangelho, para edificar a vida das pessoas. E você está convidado, convidado assim que terminar essa pandemia, que você venha ser igreja com a gente. Nós costumamos dizer que é proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque aqui o único perfeito que entra é Jesus. Nós estamos aqui para sermos transformados e você está convidado a fazer parte disso. Então, em épocas normais, 19h30, aqui na sede do Bom Retiro mesmo. Né? Se a pessoa gostou da mensagem, quiser hoje assistir uma mensagem, estão todas lá no canal também. Então, tá bom. E aí, Igor, a gente sempre termina com um convidado orando. Nós podemos terminar assim? Vai ser um prazer. Então, por favor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de compartilhar a respeito do Senhor.
a respeito deste evangelho transformador que mudou a nossa história e tem trazido sentido para as nossas vidas diariamente. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Alan, obrigado por a vida deste homem de Deus. Eu oro o abençoando, Senhor, que em nome de Jesus, que ele possa continuar sendo esse instrumento afiado nas tuas mãos, para que o teu santo nome seja glorificado a partir da vida dele, que o Senhor o guarde os seus pés para não vacilar e que ele possa diariamente testificar a fidelidade que há no Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, digno e verdadeiro. Pai, eu te agradeço pelas vidas que nos acompanharam nesse vídeo, que em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração delas, porque nós sabemos que essa obra ela é do Teu Espírito Santo, trazendo o pecador ao arrependimento, trazendo, Senhor, os Teus filhos a uma vida de plena entrega no Senhor, onde de fato o Senhor gera em nós uma metanoia, onde nós encontramos valor, Pai, em morrer para nós, para vivermos para o Senhor. Que em nome de Jesus, que os Teus filhos sejam abençoados, que os Teus filhos eles possam também ter testemunhos poderosos de todo o favor que eles receberam do Senhor, porque quem do Senhor se aproxima precisa crer que o Senhor existe e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Senhor, por isso, em nome de Jesus, que os Teus filhos eles possam ser a expressão viva de um Deus verdadeiro, de um Deus fiel e de um Deus que cuida em tempo e fora de tempo. Assim nós oramos, Pai, te agradecendo em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente conseguiu segurar um monte das risadas, mas o pastor Igor é uma pessoa, justamente porque o pastor Igor é uma pessoa super divertida de conversar, divertida de se conviver. Se você não é jovem, você acha que você não se encaixa no Higher, você sempre tem um sobrinho, um filho, um primo, alguém que se encaixa, mande essa mensagem para ele, fala, olha como é o pastor de jovens lá do Bom Retiro, olha como é o pastor de jovens lá dessa igreja. Encaminha também uma mensagem do Higher, tem aqui as pregações, encaminha para a juventude, faz com que essa mensagem chegue ao coração deles também. Eu te agradeço pela oportunidade de poder entrar na sua casa, com toda a licença, com toda a reverência que nós sempre entramos, mas eu faço isso com a maior alegria, porque dividir a história de vida de pessoas significativas como a vida do pastor Igor é um prazer. Deus tem feito grandes coisas na vida desse jovem rapaz, se me permita lhe chamar assim, mas Deus tem feito grandiosas coisas na vida desse jovem rapaz, e a ideia é justamente nós divulgarmos isso, porque é o mesmo Deus que fez grandes obras na vida de cada um dos personagens bíblicos e que fez grandes coisas na nossa vida, pode fazer na vida de quem nos acompanha também. Então, se você tem qualquer desespero, não está encontrando a saída, Deus está próximo o suficiente para ser encontrado e ser alcançado. Então, caminha com a gente, que nós temos buscado ao Senhor. A igreja é cheia de gente disposta a isso. Acho que essa é a nossa principal marca, né? Estarmos dispostos a ouvir o Senhor. Então, a igreja aqui está composta de gente que está dedicada a isso, a buscar ainda mais o Senhor, e tem espaço para você também. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar até aqui.